Bom dia, eu estou aqui em Navegantes e nessa manhã eu queria te falar sobre 3 coisas que você deve fazer quando na crise. 3 coisas que Deus quer que você faça quando você estiver na crise. A primeira coisa que você deve fazer quando você está na crise, e a crise é uma coisa que temos ouvido falar, já vivenciamos, não é uma palavra muito agradável. Não queremos passar por crise, mas a crise é inevitável. A crise, ela faz parte do nosso crescimento. A crise, ela nos faz crescer, ela nos faz sair de um nível para o outro, ela nos faz subir mais um degrau. Alguns cientistas afirmam que a cada 7 anos o ser humano ele passa por uma crise. A crise dos 7. Existe a famosa crise dos 7 anos no casamento, e afirmam que é a pior de todas, e realmente. Então, a cada 7 anos você passa por uma nova crise. A criança está no ventre da mãe, ao sair do ventre, momento do parto, do sair do ventre materno para o mundo lá fora, é a crise. A crise é a transição, é como a ponte que você sai de um polo para o outro. A ponte é a crise, é o momento que você sai de um nível para o outro. Então, a crise nos faz crescer. Mas existem 3 coisas que Deus quer que você faça quando você está em crise. Primeira coisa, haja e não reaja. Quando lemos Jeremias capítulo 29, é interessante que Deus mandou uma carta para o seu povo. Fica imaginando Deus escrevendo uma carta a punho, mandando para o seu povo. Eu acho isso muito romântico, muito interessante, em direção a uma carta ao seu povo. Mas ele resolveu escrever uma carta ao seu povo, e nesta carta ele dizia que o povo deveria plantar, deveria colher, edificar casas, deveria casarem-se, dar as filhas em casamento. Eles deveriam ser férteis e multiplicarem para que o seu povo não fosse decrescido, diminuído. Então a gente percebe que uma das maiores bênçãos que está registrado na palavra é o ser fértil e multiplicar. Então, ele vai totalmente contra essa questão do diminuir a população, a extinção, né? E parece que a humanidade caminha para isso. Não queremos ter mais do que 2 filhos, né? Nós temos fé na crise econômica e por isso amaldiçoamos nossos filhos dizendo que é caro, dá trabalho, são problemas, quando a Bíblia fala que filho é herança do Senhor, é flecha como aljava no valente. Agora não esqueça que até hoje, mesmo como e quando adulto, você ainda dá trabalho para o pai, né? Então, a crise ela nos faz pensar, a crise ela nos faz crescer. Uma amiga minha, de muitos anos atrás, que mora em Salvador, chamada Flávia, uma vez me disse, como teóloga, ela falou assim: Luiz, a crise é boa, a crise não é ruim, a crise é um indicativo de que você está crescendo. Segunda coisa que você deve fazer quando estiver em crise, que o pai deseja que você faça, seja biblicamente realista. Enxergue a situação, enxergue a circunstância. É o momento de parar e ouvir o que o Pai quer falar conosco. O povo de Israel é um povo que havia crescido, é um povo que havia prosperado, é um povo que havia conquistado, é um povo que foi escolhido e separado pelo Pai para começar um novo povo. Mas esse povo, à medida que prosperou, à medida que cresceu, à medida que avançou, esse povo acabou abandonando o vivo e verdadeiro Deus. Como diz o apóstolo Paulo, como diz o Oséias, eles praticaram apostasia. O que é apostasia? Prostituição espiritual. Deixaram o Deus verdadeiro por falsos deuses e terminaram sendo levados em cativeiro. Essa é a consequência do seu pecado. Não era a vontade do Pai que Israel fosse para a Babilônia, mas chegou uma situação, chegou num estágio em que colheram o que semearam. Colhemos o que nós semeamos. O semear ele é voluntário, mas o colher é obrigatório. E de acordo com a natureza do pecado, e se fôssemos colocar isso num tribunal espiritual, vamos chamar pecado de crime, e cada crime sua sentença. Então, o pecado para a idolatria, onde a consequência é a prostituição espiritual, e se queremos acabar com a prostituição em nossas famílias, ruas, bairros, cidade, nação, é importante acabar com a idolatria, porque a idolatria causa umas prostituições sem sintoma. Esse povo, à medida que prosperou, à medida que se destacou, à medida que cresceu, sutilmente, gradativamente, eles se permitiram esquecer
daquele que era o verdadeiro, único e vivo Deus, aquele que os estabeleceu, aquele que os levou à conquista, aquele que os tirou do cativeiro, aquele que os fez vencer inimigos, vamos dizer que inimigos poderosos, inimigos muito difíceis de vencer, que só o próprio Deus para vencer esse inimigo como o Senhor dos exércitos, né? E esse povo chegou num grau de iniquidade que, por muito avisar que iria acontecer, aconteceu. O juízo veio, a conta veio, a fatura veio, e eles tiveram que pagar. E a consequência desse pecado foi o cativeiro. E é interessante que nesses momentos que estamos em crise, gostamos muito de ouvir falsos profetas, né? E os falsos profetas diziam que em pouco tempo eles sairiam, que não demoraria muito. O povo relaxou, o povo acomodou, o povo pendurou suas harpas, o povo não cantava. Mas, Luiz, como cantar? Como se alegrar? Como edificar? Como plantar e colher? Como dar-se em casamento? Como casar? Em momentos de crise, faça parcerias. Em momentos de crise, semeie boas sementes para que você colha. Em momentos de crise, aproveite a oportunidade. Veja as excelentes oportunidades. Existem excelentes oportunidades em momentos de crise. Veja as excelentes oportunidades de você poder semear para colher. Veja as oportunidades para que você possa crescer. Veja as oportunidades para que você possa se destacar. Veja as oportunidades para que você possa superar. Veja as oportunidades para que você possa se estabelecer. E com isso, você se tornar uma autoridade. E lá na frente, em paz, estava em suas emoções e feliz com você mesmo, você poder afirmar assim: eu passei por isso e venci. Então, é tempo de semear. O momento de crise é o melhor momento para se semear. É o melhor momento para desenvolvermos parceria, termos unidade, comunhão. É o melhor momento para que nós possamos fazer alianças. É o melhor momento para que possamos agir e não reagir. Lutar contra a passividade. O nosso maior desafio é lutar contra a passividade, a começar por nós, a nossa própria passividade. O maior desafio de um conselheiro hoje é ele ter que lidar com a passividade do seu aconselhando, levá-lo aconselhando a superar a sua passividade. Esse é um dos maiores desafios. E esses são os momentos mais preciosos, né? De poder semear e colher, de poder ser fértil e multiplicar, de poder fazer parcerias, de poder fazer alianças, de se alegrar, aproveitar a situação e a circunstância. É como uma cidade que antes da cidade era um campo aberto, talvez um lugar arruinado, e aproveitar aquela situação para mudar o ambiente, mude o seu mundo. Então, o momento é de agir, não de reagir. E a segunda coisa é ser biblicamente realista, encare a sua realidade. É impressionante como em momentos de crise nós gostamos de ouvir chavões como tipo: olha, sabe essa situação que você está passando? O Senhor manda te dizer, vai passar logo. Olha, sabe essa situação que você está passando? O Senhor manda te dizer que Ele já te deu vitória. Olha, sabe a situação que você está passando? O Senhor manda dizer, não se preocupe, porque eu estou contigo. Aí ouvimos esses chavões e gostamos de ouvir esses chavões, de receber pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou no Messenger, ou quando alguém fala isso para nós, né, como tipo, Deus está no controle. Ok, quanto a novidade, né? Ou então dizendo assim, Deus sabe todas as coisas. Isso é um fato, né? Isso me lembra aquela canção, se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Tá, tudo bem, mas me conta a novidade. Eu não entendo essa música. Entende? Então, se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Tudo bem, ok, isso é um fato. Qual é a diferença? Onde está a novidade? A sensação que eu tenho que sutilmente é conforme-se. Então, a questão é, o que realmente é a vontade de Deus? Às vezes nós nos perguntamos, por que Deus permitiu isso? Permitir, Ele permite. Mas isso não significa que foi a vontade dele. Permitir, Ele permite, mas não significa que Ele aprova. Então, do que se queixamos não dos seus próprios pecados? Do que se queixou Israel? Do que nos queixamos? Aí botamos a culpa em Deus, mas estamos colhendo o que semeamos.
Então, não ouçam os falsos profetas. Não enganem a si mesmo. Minta para a sua consciência, ela mentirá para você. Então, seja biblicamente realista. É o momento de parar, de refletir e entender as causas do que está acontecendo. Terceira coisa que nós devemos fazer: ter esperança. Esses falsos profetas diziam que o povo ia sair logo. E o Senhor falou assim: quando se completar o tempo de 70 anos, eu me livrarei de vós e trarei vocês de volta para a terra de vocês. O Senhor falou 70 anos. Então, parece que nós gostamos de ouvir mentiras. Tenha esperança, não tenha expectativa, porque toda expectativa é falsa, mas a esperança é real. Tenha esperança. Tenha esperança. Acredite. Porque Ele não esqueceu de nós. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, é importante pensar nessas três coisas. É muito importante parar para refletir. Agir e não reagir. Ser biblicamente realista. E ter esperança. É interessante que foi 70 anos para esse povo. Para Davi, 14 anos sendo perseguido por Saul. José, 13 anos no calabouço. João Batista, 30 anos no deserto. Jesus foram 3 anos. Eu não sei quanto tempo é para você. Talvez você fale assim: meu Deus, eu estou passando por isso, parece que nunca acaba. Haja, seja biblicamente realista. Tenha esperança. Tudo que tem um início, tem um fim. É interessante que um dos amigos de Jó disse assim: eu vou orar para que você vá até o fim. A minha oração é que você vá até o fim. Para que você seja vitorioso. Eu te abençoo nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo.